A Folha de São Paulo é um nojo, né? Não devia nem mais se chamar Folha de São Paulo, né? Você deveria te chamar Folha da Esquerda, porque tudo que eles fazem é só para tentar ajudar, né, o que tá caindo no poço, tentar ajudar o governo do Lula. Então, assim, eu olho o que eles, né, colocam como informação e descarto. Mas dessa vez, vale a pena a gente dar uma olhada, até pra gente entender o quão descarada é essa imprensa e essa equipe aí de jornalistas que fazem esse tipo de matéria. Dá uma olhada no que o Peter tá mostrando pra gente aqui, do canal Ancapso, e por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Contraste, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o seu like, senta o pé no peito do like, pra gente sempre contribuir com a verdade, sempre a verdade nesse Brasil. Olha só, uma matéria muito interessante que saiu aqui na Folha de São Paulo, né? A Datafolha fez uma pesquisa mostrando que 74% dos brasileiros estão polarizados. 40% se dizem petistas e 34% se dizem bolsonaristas, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre como é que é o critério dessa pesquisa aqui, porque vocês sabem, é a Folha de São Paulo, né? É feita para ajudar o Lula, né? Mas é importante notar uma coisa disso aqui, aquilo que eu já falo para vocês há algum tempo. Esquece a terceira via, esquece o centro, não vai acontecer nada no centro. A nossa opção em 2026 será novamente ou Lula ou Bolsonaro ou alguém indicado por ambos. A gente já tem informação de que o Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, então será Lula ou Flávio Bolsonaro ano que vem. Ah, mas eu vou lançar o Caiado porque eu quero uma terceira via, o Ratinho Júnior, não sei o que lá. E olha só, assim, é direito das pessoas lançarem candidaturas, né? E não vejo problema nenhum nisso, a pessoa lançar a candidatura dela, só tenha em mente que ano que vem vai ser Lula e Flávio Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Heitor Quinto, Pedro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Datafolha fez uma pesquisa sobre a polarização. É aquilo que eu falo pra vocês, o pessoal de São Paulo, a exentosfera de São Paulo, não que a gente quer a terceira via vai acontecer a terceira via e super terceira via, a solução é a terceira via, não sei o que lá. E eu venho avisando pra vocês, não vai acontecer a terceira via, não existe essa possibilidade. O equilíbrio de Nash é uma condição matemática. O Brasil daqui a talvez 20, 30 anos saia dessa polarização. Mesmo aí eu acho pouco provável, mas enfim, vai ser descendentes do Lula versus descendentes do Bolsonaro. Descendentes, eu quero dizer, não necessariamente filhos, mas descendentes políticos, né? Pessoas alinhadas com o Lula versus pessoas alinhadas com o Bolsonaro. Entramos nessa dicotomia, por quê? Porque é uma oposição real pela primeira vez na história do Brasil, até o PSDB, porque você tinha um teatro das tesouras que ninguém levava a sério aquilo ali, agora você tem uma oposição real, as pessoas marcaram ponto. A única maneira de se tirar Bolsonaro ou pessoas indicadas pelo Bolsonaro, ou de tirar Lula e pessoas indicadas pelo Lula, é alguém mais radical em algum desses sentidos, ou seja, alguém mais à direita ainda que o Bolsonaro, ou então alguém mais à esquerda ainda que o Lula, seriam as alternativas para quebrar essa coisa. Alguém no centro não vai ter força, porque matematicamente a coisa tende a puxar para os extremos, né? Então diz aqui, o pessoal, é lógico, a Datafolha tem que ajudar o Lula, se a Datafolha não existe para ajudar o Lula, existe para quê, né? Então tá aqui, ó, o levantamento feito dia 2 ao dia 4 de dezembro mostra que 74% da população se identifica com algum dos dois grupos, sendo maior o associado ao presidente Lula, um pouco maior com 40% de simpatizantes, e o do ex-presidente Jair Bolsonaro com 34% de simpatizantes, pessoas que se declaram bolsonaristas. É aí que eu mostro para vocês o outro ponto que eu acho importante nessa história também. O Alexandre de Moraes falhou, ele falhou completamente. A expectativa, o que ele queria, todo esse movimento que ele fez, é lógico, foi para esconder a roubalheira dele, né, esconder a roubalheira do STF, mas também eles queriam destruir o bolsonarismo, acabar com o bolsonarismo, trazer de volta o PSDB. Vamos trazer o PSDB de volta. Foi o motivo de tudo isso daí. Porque o que aconteceu? Aquilo que eu falei pra vocês em 2018, o pessoal acha que o PT foi o grande perdedor em 2018. Não, o grande perdedor em 2018 foi o PSDB. O PSDB acabou em 2018. Pra quem não percebeu a história, o PSDB literalmente acabou. Diz aí um político do PSDB relevante hoje em dia, não tem mais, acabou o PSDB, né? E pra quem não lembra de como é que era o mundo antes de 2018, a grande rivalidade que havia era PT e PSDB, cara. Eu lembro, eu votei no Aécio em 2014, pô, né? Ou seja, era a grande rivalidade, era PT e PSDB. Em 2018, com o Bolsonaro ganhando, mais à direita do que o PSDB, acabou quebrando o PSDB. E aí foi esse movimento muito... O Alexandre de Moraes estava muito querendo realmente salvar a pele dele e dos outros ministros envolvidos em corrupção. Tá mais do que claro hoje em dia que o inquérito das fake news não teve o objetivo de acabar com fake news, não teve nada. Eles queriam calar as críticas ao STF porque estavam chegando em corrupção ao STF, não pode. Corrupção no STF não pode. Temos que bloquear isso daí, salvar a, entre aspas, democracia. Por democracia, entenda-se a conta bancária do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e do Toffoli, né? E então foi para isso. Mas eles fizeram isso aproveitando esse movimento que havia na elite aristocrática socialista de Brasília, que queria a volta do PT versus o PSDB. O PSD estava todo machucado por dentro porque perdeu a relevância política. E eu cito um nome que você vai reconhecer, Dória. O Dória, tá todo chateado com isso. Dória achou que o Bolsonaro fosse falhar no governo dele. Não, porque eu vou derrubar o Bolsonaro. Vou convencer o Moro a sair atirando do governo Bolsonaro e vou derrubar o Bolsonaro. Ele tentou tirar o Paulo Guedes também do governo Bolsonaro. O Dória é o arquiteto por trás dessa história toda aí de tentar derrubar o Bolsonaro a qualquer custo. Se fudeu completamente. Hoje em dia não consegue ganhar nem eleição para síndico do prédio dele. E no final das contas, mas esse foi o motor, né? Descondenar o Lula, por quê? Porque o Lula era o único que conseguia tirar o Bolsonaro do poder.
achavam que tirando o Bolsonaro do poder aí acaba. Não, porque o Bolsonaro só tem relevância porque ele tá pagando um gabinete do ódio para espalhar não sei o que lá e coisa e tal, e ele sair do poder, ele não vai ter mais dinheiro, e tirar ele do poder não adiantou nada. Ah, não, vamos fazer então, vamos tornar inelegível. Porque inelegível, acabou, né? A gente destrói o Bolsonaro. Não conseguiram destruir o Bolsonaro. Tornou inelegível, continuou arrastando multidões, tudo quanto é lugar que ele ia. Não, vamos acusar ele de roubar joias, roubar mexerica, importunar baleia, falsificar cartão de vacina, não sei o que lá, inventaram um monte de coisa, um monte de balão de ensaio sem nada ali, e continuou o Bolsonaro com muita relevância. Não, vamos acusar o cara de golpe, vamos inventar, vamos prender ele, como é que eu prender o Bolsonaro na PF, tá preso na PF, ah lá, tá vendo, ele é culpado, agora não tem mais o que dizer, Bolsonaro deu golpe de Estado mesmo, aí a gente acaba com o bolsonarismo, né? Esse era o plano deles. Esse foi o último tiro que eles podiam, a última coisa que eles podiam fazer para tentar destruir o bolsonarismo era justamente prender Bolsonaro e acusar ele de golpe e condenar ele por golpe. E fizeram isso. E tá lá, o Bolsonaro tá preso. Aliás, tá fazendo cirurgia hoje, coisa e tal, mas tá condenado, né? Só que isso não destruiu o bolsonarismo. 34%. O Bolsonaro, que está na cadeia, acusado de um monte de coisa, o pessoal da imprensa tradicional insiste em falar o tempo todo, não, porque condenado a 27 anos de cadeia, porque é muito feio, é muito bobo, fez coisa errada, importunou baleia, não sei o que lá, insistindo nesse papo o tempo todo e não consegue convencer 34% da população brasileira, ainda eu sou bolsonarista. E, de novo, tem uma outra parcela da população brasileira muito significativa, que também com vergonha de dizer bolsonarismo por conta dessa pressão toda da mídia contra o Bolsonaro, mas que gosta do Bolsonaro também, que na hora de votar vai votar no Bolsonaro também. Então isso aqui é 40% contra 30%, porque, pô, a pressão do establishment, né? É a questão, o Lula é o presidente atual. O Lula vai dizer o quê, né? Eu teria vergonha de dizer que sou lulista, mas enfim, o pessoal lulista não tem essa vergonha, já perdeu vergonha há muito tempo, né? Aqui, ó. Entre os entrevistados, apenas 18% se posicionaram na faixa de neutros. 6% disseram não apoiar nenhum deles, 1% não soube responder. Ou seja, isso aqui mostra muito claramente essas duas coisas. Primeira coisa, o Alexandre de Moraes errou, não conseguiu destruir o bolsonarismo como pretendia. Porque, de novo, se o objetivo do Alexandre de Moraes fosse prender Bolsonaro, ele não precisava ter feito tudo isso. Ele teria prendido Bolsonaro, no momento que Bolsonaro pisou no Brasil de volta e lá, inventava uma ordem qualquer lá e prendia Bolsonaro. Alguém tem dúvida que funcionaria? Ele poderia ter prendido o Bolsonaro no dia que o Bolsonaro botou o pé no Brasil, que voltou lá de Orlando, lá em 2023 ainda. Ele poderia ter prendido o Bolsonaro. A questão não era prender Bolsonaro, a questão era destruir o bolsonarismo, convencer as pessoas a voltarem a gostar do PSDB. E nisso ele falhou completamente. Então são os dois grandes resultados dessa história aqui. Primeiro, não existe centro, não existe isentosfera. Esquece terceira via. Ou vai ser Flávio Bolsonaro, ou vai ser Lula ano que vem. Já tá mais do que certo esse tipo de coisa. A gente já tem definido. E eu digo pra vocês que a chance do Flávio Bolsonaro é muito significativa, sim. E a outra conclusão que se tira dessa história toda aqui é justamente que o Alexandre de Moraes falhou. Talvez por isso estejam querendo descartar ele, né? Ele tentou fazer isso, não conseguiu, estuprou a democracia brasileira completamente, não conseguiu e agora meio que estão expelindo o cara, né? Agora, o mais curioso é o seguinte, se você olhar aqui como é que é a coisa, é uma coisa meio constante aqui, ó. Na pesquisa do Datafolha, continua aqui, ó, petistas e bolsonaristas, os petistas um pouquinho acima dos bolsonaristas, mas continua. O valor aqui, ó, nem é o pior da série histórica, chegou a ter 30% de bolsonaristas só, e agora tem 34%. Tá crescendo os bolsonaristas, né? Não tem essa coisa. Não há nenhuma outra possibilidade. Agora, uma outra coisa curiosa nessa mesma pesquisa é que 35% se dizem de direita e 22% de esquerda. E que é a coisa que eu falo pra vocês sobre esse negócio de direita e esquerda, que o povo brasileiro, ele ainda não tem essa sofisticação intelectual toda, ou boa parte dele não está preocupado, porque para pra pensar. Se você tem 22% de pessoas da esquerda e 40% se dizem lulistas, você tem pessoas que não são de esquerda que são lulistas. O que não faz nenhum sentido. O Lula é extrema esquerda, né? Da mesma forma, praticamente todo mundo que é de direita é bolsonarista. O que também não faz sentido. Tem uma direita não bolsonarista aí, né? O fato é que o que você vê nesses casos é que o brasileiro ele se identifica mais com as pessoas do que com as ideias. Isso é uma coisa muito boa. O ideal seria que as pessoas se preocupassem mais com as ideias do que com as pessoas em si. Eu concordo plenamente. Acho que isso seria o correto. Isso é o posicionamento correto. É você focar nas ideias. As pessoas, você escolhe a pessoa de acordo com aquela pessoa que mais se aproxima das suas ideias. Mas não é assim que o povo funciona. O povão funciona na base de identificação pessoal. E é por isso que eu digo pra vocês que é uma ilusão achar que a direita vai achar um substituto para Bolsonaro. Não vai, não tem substituto para Bolsonaro, como a esquerda não tem substituto para o Lula. Por quê? Porque é muito mais do que meramente as ideias do Lula transplantadas para outra pessoa, é a identificação com o Bolsonaro em si. É verdade, a identificação com o Bolsonaro, no caso do Flávio Bolsonaro, é muito boa. Primeiro, porque tem o nome do Bolsonaro. Segundo, porque é filho do Bolsonaro. Terceiro, porque tem o apoio explícito do Bolsonaro. Então essas três coisas garantem uma transferência de voto muito grande do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro, talvez mais do que se fosse para o Tarcísio no final das contas. De novo, se você olhar pelo lado das ideias, o Tarcísio seria muito melhor substituto do Bolsonaro do que o Flávio Bolsonaro. Mas não é assim que a política funciona no Brasil, e eu reconheço isso perfeitamente, né? Então aqui, ó, é preciso notar o seguinte aqui, ó, centro-direita, centro-esquerda. Repara, a esquerda tem 22%, a centro-esquerda tem 7%. Se você somar a esquerda com a centro-esquerda, dá 27%. Ainda não dá os eleitores do Lula. Como é que o Lula tem mais eleitor que a esquerda e a centro-esquerda? É porque, de novo, o pessoal não para pra pensar. O pessoal que gosta do Lula pela figura do Lula. No dia que o Nordeste entendeu o que representa o Lula de verdade, o Lula perde completamente. O Nordeste é das regiões mais conservadoras do Brasil. É mais conservador que o Sudeste, é mais conservador que o Sul. É que o pessoal fica muito lá nessa história da idolatria da pessoa, né? Do mito do Lula, né? E no dia que perceber, meu amigo, e à medida que a informação descentralizada e distribuída for andando, eles vão perceber, o Lula perde completamente o Nordeste.